O papo de hoje é para quem precisa vender, mas não está conseguindo e já tentou de tudo. Cara, eu já tentei mudar anúncio, já tentei mudar produto, já tentei mudar um monte de coisa e eu não consigo vender meu produto ou serviço, tá? No papo de hoje a gente vai destrinchar e trazer uma premissa de por que talvez isso não esteja acontecendo. A gente vai fazer baseado nesse livro aqui, ó, Breaking Through Advertising, do Eugene Schwartz, tentar bater assim, ó, no sol. Vai ser o primeiro capítulo desse livro aqui. Essa é uma série que eu vou começar, inclusive, sobre esse livro. Esse é o primeiro vídeo, o melhor livro sobre marketing, sobre publicidade que eu já li. Na verdade, ainda não terminei ele, mas só do iniciozinho eu já percebo que, meu Deus, normalmente eu sublinho tudo, né? Eu começo a sublinhar as coisas. Se eu folhear as páginas aqui, não sei se na câmera vai dar para pegar, mas é muita coisa sublinhada, muita coisa. Invertido aqui, não vai dar para ver, mas assim, às vezes eu até penso, meu Deus, eu estou sublinhando tudo, então na verdade quando eu for revisar eu vou ter que ler o livro todo, mas não é, porque realmente aqui tem tudo, e tudo que você provavelmente viu em todos os cursos de marketing que já fez, publicidade, já pensou, a maioria das coisas a galera tirou daqui, tá? Esse papo vai ser sobre o capítulo 1, tá? Esse capítulo aqui, que fala sobre o desejo de massa, a força que faz a publicidade funcionar e como canalizar para o seu produto. Tá? Então, se você inclusive quiser receber o capítulo 2, 3, 4, 5, a sequência dessa série desse livro aqui, considere ser um inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho e curte, que aí o YouTube, inclusive, se você se inscreve nesse canal aqui e dá o like, o YouTube começa a te recomendar vídeos parecidos como esse, tá? Esse vídeo aqui, como é que funciona, né? Essa série que eu faço. Eu acabei de terminar uma série sobre as 22 leis imutáveis do marketing. Se você, inclusive, quiser ver, é só clicar no meu canal, nos vídeos lá atrás, que lá eu já fiz a resenha do livro inteiro. Hoje eu estou começando esse aqui. É um conteúdo 100% criado por humano, sem inteligência artificial. Eu aqui, então, fica à vontade para concordar ou discordar aqui nos comentários aqui embaixo. E bora pro vídeo sem mais enrolação depois dessa introdução grande. Normalmente como funciona, né? Eu leio algumas coisas aqui e a gente discorre sobre o que eu acho mais importante do capítulo, né? E o primeiro ponto é justamente a abertura que eu fiz. Talvez por que eu não estou conseguindo vender o meu produto ou o meu serviço? E uma das coisas que a gente já tem que quebrar aqui é isso aqui que ele traz, ó. O poder, a força, o desejo irresistível de possuir faz a publicidade funcionar. O poder, a força, o desejo irresistível de possuir faz a publicidade funcionar. Vem do mercado em si e não do texto. Não há como uma cópia criar desejo por algum produto. Ela só consegue captar esperanças, sonhos, medos e desejos que já existem no coração de milhões de pessoas e canalizar esses desejos pré-existentes em um produto específico. Canalizar e direcionar. E qual é o ponto aqui? Talvez você esteja não conseguindo vender o seu produto ou o seu serviço porque você está tentando criar algum desejo que não existe, ou seja, está tentando ser o chato e tentando oferecer alguma coisa para alguém que não precisa ou ela não quer. Ou talvez ela até queira, mas ela não identificou que o seu produto é a solução para aquilo ali. E o que você precisa fazer é canalizar aquela ideia. Por exemplo, cara, a pessoa está com sede. E às vezes você vai querer vender um refrigerante para ela e ela já está sabendo que um monte de gente fala assim, cara, refrigerante não mata sede, refrigerante não mata sede. E o que você precisa fazer? É justamente que, inclusive, se você vê anúncios de refrigerante que eles fazem, né? Refrigerante é frescor, faz isso, ou seja, ele canaliza o desejo que a pessoa quer beber água, quer matar a sede, canaliza no produto, que no caso é o refrigerante. Se você tentar ir contra o desejo de massa, dificilmente você vai conseguir vender, porque a cópia ela não cria desejo, tá? Você precisa canalizar o desejo das pessoas nos seus produtos. Tá, Grilo? O que é desejo de massa, tá? Aí ele traz aqui, podemos definir o desejo de massa de uma forma bem simples. É a disseminação pública de um desejo privado. A propaganda é um negócio de estatísticas. Ou seja, o maior erro que a gente pode cometer é tentar criar um produto ou tentar vender um produto para uma necessidade que não existe. Quem faz essa necessidade é o desejo de mercado. E como cria esse desejo de mercado? Com forças que são muito maiores do que só a publicidade em si. Significa que você não pode criar esse desejo? Pode, mas custa caro. E custa muito caro criar esse desejo. Por isso que o ideal é que você canalize um desejo já existente para o seu produto, tá? E ele bota aqui, né, que eu escrevi, o que é e como nasce o mercado, tá?
é o momento em que um desejo privado é compartilhado por um número estatisticamente significativo de pessoas, grande o bastante para vender com lucro para elas. É dessa forma que o mercado nasce, tá? Esse mercado pode consistir em um desejo compartilhado por apenas algumas milhares de pessoas, como, por exemplo, de colecionar requintadas antiguidades, ou compartilhado por dezenas de milhões, como de perder peso. Mas o desejo está lá, exigindo ser satisfeito, esperando apenas informações que o direcionarão para um produto específico. Esse é outro ponto importante, né? Na hora de você saber se vai se dar bem ou não no mercado, é o tamanho do mercado que você está atingindo, ou seja, é o desejo que você está satisfazendo. Se você está satisfazendo, como ele traz aqui, o desejo de colecionar coisas antigas, não adianta você querer competir e vai falar com o teu amigo lá que vende um produto de emagrecimento, que é um desejo de milhões de pessoas, ele vai faturar mais. Por quê? Porque ele vai satisfazer mais pessoas, como eu li aqui no início. A propaganda é um negócio de estatística. E essa é uma coisa que às vezes a gente passa a não entender. Cara, meu primeiro negócio no digital que eu empreendi, eu ensinava pessoas a passarem no mestrado público. Desejo pequenininho. Quantas pessoas querem fazer mestrado? Quantas pessoas podem fazer mestrado? E quantas pessoas querem fazer um mestrado público? Ou seja, o meu mercado era desse tamanho, não adianta que eu olhava meus amigos que estavam vendendo emagrecimento, que estavam vendendo outras coisas, e de forma honesta, não estou falando nem das pessoas de forma honesta, não. E eu não ia ter aquele resultado nunca. Por quê? Porque quem manda é um mercado. Criar desejo não é lucrativo. Eu podia falar para as pessoas, você precisa fazer pós-graduação, mestrado, não sei o quê, porque é isso e aquilo, não sei o quê. Tudo bem, eu ia conseguir vender uma coisa ou outra, mas ia ser caro, meu custo de aquisição é muito caro. Talvez o seu erro esteja ali. Você está querendo criar um desejo em vez de satisfazer um desejo existente no mercado. Beleza? Aí, qual é o outro ponto que ele traz aqui no livro, tá? Parará. Como canalizar o seu desejo para seu produto específico. Aí ele bota aqui, o copywriter usa 3 ferramentas. O próprio conhecimento sobre esperanças, sonhos, desejos e emoções das pessoas, o produto do anunciante e a mensagem publicitária. O trabalho em 3 etapas. Escolha o desejo mais poderoso que pode ser aplicado ao seu produto. Todo desejo de massa tem 3 dimensões vitais. A primeira é a urgência, a segunda é a resistência, a terceira é a dimensão e o escopo. O que você precisa fazer aqui? É escolher o benefício que o seu produto tem, resumindo isso aqui tudo para ficar mais simples, você precisa escolher o benefício que seu produto tem, que satisfaz aquele desejo de marca. E trabalhar focado nesse benefício. Para manter aqui o exemplo de bebida, se você tem um energético, o benefício não é matar a sede. Você pode falar sobre isso, tudo bem, mas o benefício é te dar energia. As pessoas estão cansadas, todo mundo cansado, eu não consigo, qual é o desejo que você está matando assim? Cara, eu quero ser mais produtivo, eu quero poder chegar no trabalho, estar feliz, eu quero poder produzir mais. O energético está ali para isso. Ele pode matar a sede? Pode, mas não é ali que você vai ativar. O desejo de massa que você está querendo suprir é mais energia, mais produtividade para a pessoa, e você vai concentrar o seu benefício ali. E aí ele traz aqui até que essa aqui é a análise do seu produto, o que ele é e o que ele faz. Aí ele diferencia justamente nisso. Todo produto que você deve vender são, na verdade, 2 produtos. Um deles é o físico e o outro é o funcional. O funcional é justamente o que eu estava falando, que é o benefício que ele traz. O físico é o que ele é em si. E muitas pessoas anunciam o produto físico ao invés de anunciar o produto funcional. E o segredo está em anunciar o produto funcional. Ou seja, qual é a função daquele produto? Do energético é te dar mais energia. E aí depois você pode falar as características do seu produto que vão servir para você poder vender ele mais caro. Exemplo, esse energético aqui, ele tem uma metodologia que ele junta os eletrolíticos da Amazônia com os da Antártida, com não sei o que, ou Antártica, né? Na Antártica, não sei o que, e um monte de coisa. E aí ele tem todos esses componentes aqui juntos, fazem isso aqui. Por isso que ele é mais caro que o concorrente aqui, que custa R$5 e o meu custa 50. Aí eu comecei a falar do produto físico para justificar um preço maior, mas a funcionalidade dele é a primeira coisa que você precisa fazer. E o físico ele só vai vir
Depois de que a funcionalidade está muito clara, porque aí o cara vai começar a comparar. Tá, esse aqui satisfaz o meu desejo, esse, tá. Dentre todos esses que satisfazem o meu desejo, qual é o melhor? Puta, mas aquele é muito mais caro. Por que ele é muito mais caro? E aí você vai começar a falar sobre a parte funcional do produto. Até anotei, normalmente eu faço umas anotações aqui, ó, aqui embaixo sobre o resumo da página. O que eu escrevi? Falar da parte física só serve para sustentar um benefício, ou seja, o que seu produto fará para o seu cliente. Não é para falar dele primeiro, né? Deixa eu ver outro ponto aqui. Aqui, ó. Esse é um ponto muito importante que eu trouxe no capítulo também, que é o desempenho do produto satisfazendo o desejo de massa de seu mercado que proporciona o poder de venda do anúncio. É o desempenho do produto satisfazendo o desejo de massa de seu mercado que proporciona o poder de venda do anúncio. Assim, ao estudar o produto, a sua primeira tarefa é listar o número de funções diferentes que ele contém, agrupando-as de acordo com os desejos de massa que cada um deles satisfaz. Então, destacar a função que acarretará o maior poder de vendas naquele momento específico. Ou seja, o que você precisa fazer? Meu produto satisfaz esse desejo de massa. Beleza? São anúncios separados. Depois, qual é o que tem o maior poder de venda? Ou seja, qual é o maior mercado? Qual é o maior desejo que tem? Vamos supor que o seu produto, para manter o exemplo do energético, ele ajuda a emagrecer e também ajuda a dar energia. Qual é o maior mercado? Emagrecer ou dar energia? Emagrecer. Então, começa com foco, a sua headline, o seu início tem que ser esse. E depois você diferencia o seu produto com, além de emagrecer, ele também te dá mais produtividade por causa disso. E aí a gente vai entrar, que é o capítulo 2 desse livro, que são níveis de consciência. E aí a gente vai tratar, talvez até dividir esse capítulo 2 em 2 ou 3 vídeos, porque ele é bem extenso, sobre o nível de consciência e como que você vai escrever a headline. Mas por hora, tá? Por hora identificar todos os desejos de massa que seu produto satisfaz, agrupar, ver qual é o maior e começar por ele e focar nele, tá? Que é até o que eu anotei aqui também, olha só. Seu anúncio só pode apresentar uma dessas funções, só pode tocar com eficiência em um desejo de massa por vez. Se você não tiver foco, e eu falo isso muito no outro vídeo que eu trago sobre as 22 leis imutáveis do marketing, que é o livro que eu já fiz inteiro no canal, se você quiser dar uma olhada lá atrás, que é o poder do foco. Comunicação, ela precisa ser algo repetida várias vezes para as pessoas, quando pensarem naquilo, emagrecer é com o energético tal. Ele emagrece e ainda dá energia. Beleza, se o cara pensar isso, você está na mente dele e quando ele estiver conversando com algumas outras pessoas, ele vai citar o seu produto. Quando ele precisar satisfazer aquela necessidade, ele vai pensar no seu produto. Esse é o grande ponto para você ser focado, para você botar uma coisa só atrelada ao desejo de massa. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui desse capítulo que é importante, assim, obviamente, tá? Esse vídeo aqui, ele não substitui a leitura do livro. Eu estou trazendo de novo o que é importante para mim, o que eu acho que eu absorvi desse livro aqui, tá? Passando aqui, tentando passar da melhor maneira possível, às vezes com um pensamento um pouco truncado ali. Por quê? Porque eu leio, né? Eu já li, na verdade, releio e trago aqui a minha percepção sobre isso. Eu uso isso aqui, inclusive, como uma revisão do meu aprendizado. Um conteúdo feito 100%, como eu disse ali no início, por um humano, né? Então, cara, fique muito à vontade para discordar aqui, fique à vontade para comentar alguma coisa, o que você precisa, o que você achou desse vídeo, se você acha que eu tenho que abordar de um jeito, ou se tem que abordar no outro, para a gente ir cada vez melhorando mais, tá? Então, esse foi o capítulo 1 desse livro aqui. O próximo vai ser sobre o capítulo 2, talvez eu divido 2 ou 3 capítulos. E o resumo desse vídeo é: procure o maior desejo de massa que seu produto satisfaz. Foque todos os seus anúncios em satisfazer esse desejo de massa. E no próximo vídeo a gente vai falar no como que você faz isso. Porque aí você vai precisar identificar o nível de sofisticação do seu mercado e o nível de consciência do seu mercado com a sua solução, tá? E as formas como você vai atingir esse público. Obrigado por ter ficado até aqui. Se você quiser receber o próximo vídeo, considera ser um inscrito. Muito obrigado. Eu acredito muito que o marketing que funciona é o marketing organizado.
E ter essas premissas ajuda o seu marketing a ser mais organizado, beleza? Obrigado, bora dar nossos pulos, abraço.